Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do meu podcast Os Sentidos da Vida, porque a gente parte da ideia de que a vida pode ter não somente um, mas uma multiplicidade de sentidos a cada momento. E como a gente tem feito aqui desde o começo, temos trazido pessoas de diferentes contextos para conversar sobre as possibilidades de sentido para a vida, mas também sobre áreas afins, como por exemplo a arte, a espiritualidade e por aí vai. E hoje nós temos aqui uma pessoa que vai falar com a gente bastante sobre espiritualidade, já vou adiantando para vocês. Antes de chamar o nosso convidado, eu quero pedir que você faça a sua inscrição aqui nesse canal, que você ative as notificações, deixe o seu like também. Isso ajuda você a ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo, como esse, por exemplo, e também a fortalecer aqui o nosso trabalho, na medida em que quando você faz isso, ele é divulgado, ele é recomendado para outras pessoas. Não demora muito, em um segundinho você faz isso e já ajuda bastante aqui o nosso canal. Hoje, pessoal, eu vou já chamar para estar aqui com a gente o nosso convidado, que eu sei que é conhecido de muitos que nos acompanham aqui também, que é o pastor Ed René Kivitz. Seja bem-vindo, pastor Ed. Deixa aqui a sua saudação inicial para o pessoal que nos acompanha. Olá, Alberto. Um prazer muito grande estar aqui com você, com seus seguidores, o seu público interessado nos sentidos diversos da vida. E hoje, especialmente, os sentidos da vida relacionados à questão da espiritualidade, né? É um prazer, uma alegria. Tenho certeza que vai ser um papo muito bom. Estou com boa expectativa da nossa conversa. Muito obrigado por me trazer aí para o nosso papo. Eu que agradeço aí a sua presença mais uma vez. Eu sei que a agenda é bem concorrida aí, agradeço estar aqui com a gente. E vou te apresentar aqui para o pessoal, para aqueles que ainda não te conhecem, não só com as suas credenciais, não é, como um pastor da Igreja Batista, o pastor titular, não sei se é assim que vocês chamam ali, o pastor sênior na Igreja É, Batista da Água Branca, é. o pastor sênior, e também o Ed é escritor, ele é mestre em ciências da religião, mas eu quero apresentar para vocês como alguém que foi o meu pastor por algum tempo. Eu encontrei com ele há algum tempo atrás pessoalmente, fui participar ali também de um podcast e falei isso para ele, né? Em uma fase onde eu estava ali um pouco desanimado no meu contexto, na minha caminhada religiosa, não conseguia, por N razões, frequentar muito ali a igreja da qual eu fazia parte, eu recorri aos cultos online dele, da IBAB. Depois até fui algumas vezes à IBAB para assistir também e encontrei ali mensagens que foram de fato inspiradoras e me ajudaram bastante na minha jornada. E posteriormente também, já um pouco antes do contexto da pandemia, quando a minha esposa adoeceu e mais uma vez a gente teve que ficar um tempão aí, emendamos com a pandemia sem poder frequentar a igreja e recorremos aí mais uma vez à IBAB como a nossa igreja virtual e fomos pastoreados aí por você e por todo o time. Então eu quero apresentar o Ed para vocês dessa forma também, viu, pessoal? E começar falando desse tema aí da espiritualidade, porque uma coisa que quem acompanha o seu trabalho percebe é que, embora você seja um pastor evangélico, nos modos talvez mais tradicionais que a gente possa pensar, no pastor que está lá todo domingo pregando para sua congregação, estudando a Bíblia, mas você, em várias ocasiões, faz esse esforço em mostrar a espiritualidade contida ali no texto bíblico, não só para quem é um frequentador, um membro da igreja ou uma pessoa adepta, batizada, mas de uma maneira mais ampla. E eu queria que você falasse, logo para começar, um pouco sobre isso, esse seu olhar sobre a Bíblia e sobre a religiosidade cristã como fonte de espiritualidade, mas num contexto mais amplo do que só para aquele que vai lá e frequenta a sua igreja. Muito bom. Primeiro eu quero agradecer a sua bondade de me apresentar da maneira como fez. Eu fico muito feliz da gente ter essa proximidade de contato, embora eu imagino que num momento difícil da sua vida, mas eu fico muito feliz da gente ter essa interlocução aí pastoral, bíblica, enfim. E de fato, Alberto, eu me preocupo, sim, em traduzir o Evangelho
numa perspectiva ampla, humana, partindo do princípio que a espiritualidade não é algo que a pessoa religiosa tem e a pessoa não religiosa não tem. Então, tipo assim, é como se só quem tivesse uma religião ou fosse praticante de uma religião estivesse desenvolvendo a sua espiritualidade. Não, eu penso na espiritualidade de forma muito abrangente, supra-religiosa. A espiritualidade é supra-religiosa. Eu penso na espiritualidade como uma dimensão humana, assim como a corporeidade, como a emocionalidade, a racionalidade. A espiritualidade é uma dimensão humana. O ateu tem espiritualidade, o católico tem espiritualidade, o muçulmano tem espiritualidade, o judeu tem espiritualidade, o agnóstico tem espiritualidade, quer dizer, o papa tem espiritualidade e uma pessoa que não tem nenhuma experiência religiosa tem espiritualidade. Então, a espiritualidade é uma questão, é mais ou menos como se a gente dissesse que só quem foi para a escola tem mente e cérebro e raciocínio, né? Então eu penso primeiro a espiritualidade como uma dimensão humana. E penso no Evangelho, penso no Evangelho de Jesus, eu penso na Bíblia, não como um texto escrito para o religioso. Eu não penso na Bíblia como um texto escrito por religioso. Eu penso na Bíblia e penso no Evangelho como um texto onde o Deus Criador quis se dar a conhecer e quis se revelar. E é nessa perspectiva que eu tento ler a Bíblia, de modo que eu leio a Bíblia para discernir caminhos de humanidade a partir da experiência da fé e do encontro com esse Deus que se revela no texto. Então, ao mesmo tempo em que eu falo para a minha comunidade religiosa todo domingo, eu estou falando para o ser humano, qualquer que seja ele, religioso ou não religioso, porque ou o evangelho faz sentido para o ser humano, ou ele não faz sentido. Se só faz sentido para o religioso, ele fica reduzido na minha perspectiva, entendeu? É assim que eu trato o texto sagrado e a própria revelação do evangelho. E como se supera, ou pelo menos se tenta superar esse desafio, que é você pegar um texto que foi escrito aí por mais de 40 autores diferentes, num período de mais de 1.500 anos, isso a gente sendo aí bem otimistas, né? Algumas pessoas até estendem essa quantidade de autores e essa quantidade de tempo em que ele foi escrito, em um contexto assim, de um outro lado do mundo, com uma outra cultura, uma outra história, e a gente traz isso para os dias de hoje, né? Um exemplo bem simples disso, por exemplo, quando a gente lê lá nos evangelhos, ou mesmo em outras partes, algumas orientações matrimoniais, e o pessoal de hoje em dia fala, poxa, mas como assim? A mulher, então, ela tem que ser quase que uma escrava do marido? É desse jeito? Como que a Bíblia fala uma coisa desse tipo? E por aí vai, né? Eu estou pegando em uma coisa leve, porque tem outros pontos onde as pessoas que criticam essa possibilidade de uma validação do texto bíblico no contexto contemporâneo batem pesado, assim, né? De dizer como isso pode ser relevante hoje em dia. E como que se faz para tentar superar esse desafio? Eu acho que a primeira resposta já está na sua pergunta. A gente tenta. A gente tenta. É um exercício de tentativa constante, permanente. E quando eu digo a gente tenta e é um exercício permanente, constante, isso necessariamente coloca aquele que está com o texto bíblico na mão na condição da humildade, porque uma das coisas que eu acredito que mais atrapalha a leitura do texto bíblico e a interpretação do texto bíblico é a prepotência de se julgar com a única interpretação correta. E isso empobrece a tradição religiosa, empobrece a relação humana dentro da qual essa interpretação está sendo feita, empobrece a resposta que se dá à angústia da alma humana, porque a alma humana é muito complexa. Então, se você acha que só existe uma interpretação correta da Bíblia, que é atemporal e é universal,
você praticamente reduz um ser humano a uma coisa confinada num momento da história e numa cultura. Quer dizer, isso não é possível, né? Então, acho que a primeira coisa é a humildade de você entender que a sua perspectiva de interpretação do texto não é a única correta, e isso mantém você em diálogo constante, com uma abertura, com essa postura de aprendiz e tudo mais. A segunda coisa que eu acho importante, Alberto, é que a interpretação bíblica, a hermenêutica bíblica, né, o exercício de interpretação do texto bíblico com a exegese, com a hermenêutica, perdão, isso é uma ciência. Isso é uma ciência. E, assim como toda ciência, existe método, existe critério, existem informações que são pressupostas, existem axiomas, enfim. Para você lidar com o texto bíblico, você tem que estudar. E eu acho que isso é uma coisa interessante. E aí a gente pode fazer uma divisão de duas maneiras como você pode se aproximar do texto bíblico. Uma das maneiras é pessoal, particular, que nós podemos até dizer que é devocional, afetiva, da sua experiência espiritual, da sua experiência de fé, daquilo que é inspirador para você, daquilo que traz consolo, daquilo que traz discernimento, daquilo que anima a sua alma e a sua peregrinação humana, mas é sua, é do Alberto. Você com a Bíblia Sagrada na mão ou com o seu texto sagrado na mão, e você tem a sua experiência. Agora, quando você pega essa leitura pessoal, particular, afetiva, até mesmo mística, da sua experiência mística, e você quer transformar isso aqui numa regra para o todo, num padrão coletivo a ser observado, aí a gente tem que entrar numa outra discussão. E é aqui que entra a ciência. É aqui que entra a pesquisa histórica, pesquisa cultural, o sentido das palavras. É aqui que, por exemplo, a gente vai estudar as traduções possíveis. Então, tem esse ditado italiano, né, que traduzir é trair. Por que que o autor escolheu essa tradução? Então, veja, um debate muito interessante que existe hoje sobre a homoafetividade. Há uma discussão se as palavras usadas no texto bíblico significam hoje, 2000 anos depois, numa cultura ocidental, fora do mundo grego, do mundo romano, a mesma coisa que significava lá. E se as pessoas não estão escolhendo palavras contemporâneas para traduzir um termo de 2000 anos atrás, para fazer com que aquilo que foi dito 2000 anos atrás, naquele momento histórico, naquela cultura, naquela situação, queira ser equivalente a um fenômeno que acontece hoje numa cidade como São Paulo, ou num centro como Las Vegas, ou em Londres, ou em Tóquio. Quer dizer, está vendo como não é simples? Então, tem que ter estudo. Eu uso a seguinte expressão, né, que eu, por exemplo, sou um apaixonado pelo futebol, eu gosto de futebol. Uma das maneiras como eu desperdiço meu tempo é escutando debate de futebol depois do jogo. Se foi pênalti, se não foi, se foi impedimento, se não foi, e se o juiz acertou, eu fico escutando essas coisas. Então, de tanto, da minha vida toda escutando comentário de futebol, eu acho que eu entendo de futebol. Sim. Mas se eu sentar para conversar com Guardiola, ou com um técnico... Os comentaristas acham que entendem também, viu, Ed? Eles também Até acham os comentaristas acham que entendem. É verdade. Mas eu imagino que se eu sentar para conversar com o Guardiola ou com um técnico de futebol, né, com o Carlo Ancelotti, eu falo, poxa, aí eu vou ver que eu não entendo nada, é que eu gosto. Sim. E é legal, porque eu me divirto, eu dou palpite, eu converso com meu filho sobre isso, entro em debate, mas aí é a mesma coisa da Bíblia. Eu faço a minha leitura devocional da Escritura, sem o zelo do estudo, do aprofundamento, e me inspira, me abençoa, me dá caminhos,
Mas eu também sei que existe uma outra dimensão de leitura do texto sagrado e é que exige muita responsabilidade, né? Você sabe que muitos psicólogos, que são, além de psicólogos e psicólogas, são cristãos também, estudiosos da Bíblia, eu acho que até para eles isso de vez em quando cabe e é importante, porque às vezes acaba se tomando alguns textos bíblicos meio que como regras, assim, até para uma prática psicológica, e boa parte das vezes você entendeu o que o texto de fato dizia. Eu vou te dar dois exemplos bem simples, né? Quando você lê ali, né? Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira, né? E as pessoas interpretam literalmente, né? Elas não interpretam aquilo como, olha, resolva os problemas o quanto antes. Elas interpretam que elas têm que resolver. é, Antes do é, entardecer. não, é quase literalmente, porque aí eles mudam um pouco, antes da meia-noite, né? Então, um casal, se tem um problema, não pode ir dormir sem ter É, resolvido. É a pior coisa que existe quando a gente trabalha em terapia de casal, porque às vezes o que você precisa é justamente do distanciamento. Olha, uhum. não vamos tocar nesse assunto, cada um pensa um pouquinho, vamos Dorme uma retomar isso. noite, né? Exatamente. Ou um outro exemplo na educação, né? Quando se fala do uso da vara, por exemplo. Sim. Porque na Bíblia fala que tem que usar a vara. Eu já perdi a conta, assim, de quantas vezes eu tive que conversar sobre isso com psicólogos cristãos, pais cristãos, e dizer, olha, a vara não era um instrumento de violência, era um instrumento de medida naquele contexto. Se media com a vara. O uso da vara significa ali, naquele contexto, que você tem que dar uma medida, dar uma boa educação. E por aí vai, né? Então, o que você está falando eu acho que para um profissional de saúde mental que também gosta de estudar a Bíblia, de usar a Bíblia ali como referência, é fundamental, né? Ah, muito, porque com a Bíblia na mão, a gente defende o que a gente quiser. A gente no seminário brincava que a Bíblia é a mãe das heresias, né? Então, qual é o critério que você vai usar para interpretar a Escritura? Você abre lá o texto bíblico em Levítico e você lê para apedrejar a mulher adúltera, abre em Deuteronômio que você tem que apedrejar a mulher adúltera, ou mesmo você pega todas as regras sanitárias, alimentares, de saúde da Bíblia, para um povo que estava atravessando o deserto e hoje você transpõe para o mundo contemporâneo, com freezer, com todo o processo de sanitário que existe no tratamento dos alimentos. E, quer dizer, então, essas leituras da escritura exigem uma postura, Alberto, que eu acho que a mente religiosa, piedosa, simplória, não consegue lidar, que é a constatação de que algumas coisas na Bíblia são datadas e que elas foram adequadas para um tempo, para uma época, que elas estavam restritas àquele contexto histórico. E algumas coisas na Bíblia são perenes, são atemporais. Algumas coisas na Bíblia tratam de comportamentos sociais, relações humanas dentro de ambientes econômicos, políticos, culturais. E outras coisas na Bíblia tratam de uma dimensão eterna e que a gente, entre aspas, poderia usar do mundo espiritual. E são mais perenes do que as outras. Então, todo esse exercício faz com que a leitura da Bíblia seja fascinante. Agora, você lidar com a complexidade da alma humana, os desafios da saúde mental no mundo contemporâneo, um mundo que os autores bíblicos sequer imaginaram que poderia existir, né? Sequer imaginaram um metaverso, sequer imaginaram uma inteligência artificial, sequer imaginaram que uma criança de 3, 4 anos de idade se tornaria uma hábil manuseadora de um smartphone, né? Sim. Como é que você vai lidar com isso? Inclusive, veja que interessante, né? Olha como é a nossa prepotência. Nós sequer sabemos quais são os impactos, as implicações e as consequências da, do uso da internet e do ambiente virtual, dos games, de toda essa inserção da infância e da adolescência no mundo digital.
A gente não sabe o que isso vai acontecer. Sim. As mutações no cérebro, as sinapses, as alterações químicas do cérebro, os padrões de raciocínio, os modelos de aprendizagem, a plasticidade do cérebro, como é que isso está sendo afetado. A gente ainda não sabe. Como é que nós podemos pegar um texto que foi escrito 2.000 anos, 4.000 anos antes de nós, por autores que sequer imaginavam essa realidade, e acreditar que esse texto normatiza essa conduta? Né? Não é razoável. Sim. E aí você vai dizer assim, então você está dizendo que a Bíblia é ultrapassada? Você está dizendo que a religião não tem o que dizer? Não, jamais eu diria algo assim. O que eu estou dizendo é que a Bíblia oferece mais do que determinações para situações específicas, ela oferece uma moldura, ou como você disse, uma medida dentro da qual as situações específicas devem ser tratadas de acordo com a sua época, com o seu tempo, com a sua cultura, com a sua sociedade, com a complexidade do seu momento, né? Eu acho que isso que implica a beleza de um texto sagrado, que faz com que ele seja perene, né? Agora, ao mesmo tempo, né, as interpretações, vamos dizer assim, mais consensuais desses textos por determinados grupos, elas vão embasando as diferentes denominações ou religiões, como a gente gosta de dizer. E as religiões, uma vez que elas se adequam ali a uma determinada interpretação comum, que a gente vai chamar de uma doutrina ou de um dogma, ela tende a tentar apreender todos aqueles que fazem parte dentro daquele modelo. Né? Vamos dizer aí mais ou menos na linha daquilo que o Rubem Alves fala quando ele fala das gaiolas, né? Que Deus deu asas ao ser humano, mas as religiões criam gaiolas. E às vezes é difícil olhar para o lado, se tem um lado positivo nisso, né? Como a gente pode pensar numa prática religiosa, vamos dizer assim, numa espiritualidade, essa que você falou na essência do ser humano, que se adequa a uma prática religiosa, né? Essa pessoa que quer vivenciar isso dentro de uma religião, mas sem que isso sirva como fonte de opressão para ela. Eu acho que nós podemos fazer alguns paralelos de como nós, seres humanos, somos educados e desenvolvemos as nossas aprendizagens e como nós caminhamos de uma absoluta dependência a uma desejada autonomia. Então, o andador, onde você coloca a criança ali, talvez seja útil no momento, né? Eu, por exemplo, vi a minha neta, que hoje tem 4 anos, ela nunca usou andador, mas ela aprendeu a andar. E ela aprendeu a andar e ela se escorava em algumas coisas. E a gente ficava perto dela para dar a mãozinha e depois a gente soltava e ver até onde ela ia. Quer dizer, foi experimentando, mas a gente cercou de cuidados ali, deixando com que ela desenvolvesse essa autonomia o máximo possível. Quer dizer, o mínimo de muleta em volta, né? Para que ela desenvolvesse a sua autonomia. A religião, me parece, funciona como isso que eu estou chamando de muleta. É como o despertador que faz você acordar, até que o seu organismo internalizou o hábito. Aí você não precisa mais de despertador, e quando você está de férias, você acorda no horário do tempo em que você está trabalhando e fala, pô, estou de férias, vou dormir mais um pouco. Aí quando você volta de férias, você já perdeu o hábito, você tem que pôr o despertador de novo para acordar na hora. E aí depois você internaliza o hábito de novo. Se a gente fizer esse paralelo, né, eu não estou dizendo que a religião é uma muleta, estou fazendo um paralelo, estou construindo uma linguagem aqui metafórica. Se a gente fizer esse paralelo, você vê o seguinte, que a Bíblia Sagrada, ela transita entre a ordem da natureza e a ordem da eternidade, o tempo inteiro. O que eu chamo de ordem da natureza é aquilo que tem medida. A ordem da eternidade não tem medida. Então, exemplo, dízimo. 10% do seu salário você dedica a doar aos pobres, ou a doar na igreja, ou a sustentar o seu culto e a fazer a solidariedade para com o órfão, a viúva e o estrangeiro. 10%. Tem medida.
é da ordem da natureza. Generosidade não tem medida. Solidariedade não tem medida. Compaixão não tem medida. Misericórdia não tem medida. Então, você ensina o que não tem medida usando aquilo que tem medida. Você usa a regra para criar o hábito, para internalizar o valor. Então, enquanto você está usando uma regra para internalizar um valor, ok. Quando você usa a regra para como um fim em si mesmo, aí você está escravizando. Então, exemplo, onde está Deus? Onde você pode invocar o nome de Deus? A Bíblia Sagrada diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A Bíblia Sagrada diz que a terra é o estrado onde Deus coloca seus pés, porque todo o universo é um templo divino. Né? A Bíblia Sagrada diz que o próprio ser humano é o templo do Espírito Santo. Isso dá ideias de que Deus não é confinável. Mas veja que no Velho Testamento a glória de Deus se manifestava no tabernáculo, depois a glória de Deus se manifestava no templo de Jerusalém. Quer dizer, você usa aquilo que tem medida para ensinar o que não tem medida. Depois que você aprendeu e internalizou, discerniu, adulteceu para conviver com o que não tem medida, você abandona o que tem medida. Por isso que quando você tem filho pequeno ou adolescente, você diz, quero você 11 horas em casa. Quero você 10 horas em casa. Tem medida. Depois que o seu filho é adulto, você confia na liberdade que você acredita que todo ser humano tem e diz, olha, no seu bom senso, meu filho, veja a hora que você quer chegar em casa, toma aqui a chave. Então, a religião funciona como os recursos do mundo da medida para ensinar o ser humano a viver no horizonte sem medida da espiritualidade e da liberdade. É para isso que serve. Então, Você falando isso, né? Eu pensei um pouco no próprio modelo dos gregos, né? Que dividiam entre a physis, né? A natureza e o metafísico, né? sim, Aquilo que sim. está para além, né? Eu chamo da natureza e da eternidade, velho. Perfeito. A é, physis e e, a physis. e agora, assim, apesar disso, vamos dizer assim, mesmo pessoas que a gente considera com uma certa jornada, né, na religião ou numa tentativa de desenvolvimento espiritual, às vezes uma ênfase muito forte numa busca pelo que é concreto dentro dessa experiência que, em última instância, ela é inefável. E eu vou trazer aqui à tona um texto que você escreveu há alguns anos, se eu não me engano, saiu na revista Veja, citando uma frase que é uma frase clássica, né, atribuída a Tertuliano, que é o credo quia absurdum, né? Creio porque é absurdo. Porque parece um contrassenso isso, né? Ao mesmo tempo que o crer, a gente está lá falando de um texto que traz ali informações e que orientam uma prática e que vão ajudando a pessoa a construir ali a experiência dela. Ao mesmo tempo, a gente tem essa perspectiva de que é justamente por conta do absurdo que está ali, a gente é obrigado então a partir para um outro nível, que não é a racionalidade pura, né? E só que ao mesmo tempo o indivíduo ele quer uma racionalidade naquilo. Como que a gente fica, né? Como que a pessoa que está nessa busca espiritual lida com essa ambivalência aí, quase que esse paradoxo que é o crer e querer razões para crer, mas já sabendo que o crer está numa outra instância. Aí é muito bonito. Voltamos à nossa primeira parte da nossa conversa, que é a questão das palavras. Olha como é importante isso. O credum do Tertuliano não é um credum da racionalidade, porque é o equivalente da palavra grega pistis, que é da fé, não é da crença. Esse teólogo francês, o Jacques Ellul, ele diz que a minha fé não é aquilo que eu acredito. Aquilo que eu acredito é a minha crença. A minha fé é da ordem do absurdo. Então, o que o Tertuliano está dizendo é: eu creio
porque é absurdo. Se não fosse absurdo, eu entenderia, eu não precisaria crer. Eu não preciso crer na matemática porque eu entendo a matemática. Eu não preciso crer na lei da gravidade porque eu experimento a lei da gravidade, eu entendo a lei da gravidade. Não é questão de fé a gravidade. Agora, Deus é da ordem da fé. O afeto é da ordem da fé. Quando eu digo para o meu filho, para minha esposa, para minha filha, eu te amo e eu daria a minha vida por você, isso é da ordem da fé. Não é da ordem da crença, né? Então, a religião trata muito da crença, do dogma, da explicação para a racionalidade. E aí a gente precisa fazer esse jogo constante, que é a fé, que é do que a gente estava falando ali, do metafísico, né? Ou do extrasensorial, ou daquilo que não se apropria pelos sentidos físicos e nem pela racionalidade, nem pela lógica humana, e a crença, que é racional. E aí a gente coloca do lado do Tertuliano Anselmo de Cantuária, que ele diz que teologia é a fé em busca de entendimento. Fides quarens intellectum, que é, eu tenho fé, eu tenho uma experiência da ordem do afeto, eu tenho uma experiência da ordem mística, eu tenho uma experiência da ordem do suprarracional, mas ela não é irracional porque essa experiência organiza a minha vida. Essa experiência diz onde eu devo dizer sim, onde eu devo dizer não. Essa experiência diz o que é aceitável na minha existência, o que não é aceitável, o que traz sentido para me humanizar e o que me desumaniza, mas eu tive uma experiência. E quando eu vou trazer essa experiência de fé, esse encontro místico, para traduzir de modo a que essa experiência seja útil para organizar a minha vida, eu começo a construir o meu sistema de crenças. E onde a religião se degenera? Quando o sistema de crenças passa a funcionar de maneira autônoma e sacrifica a própria experiência de fé. Aí ele se torna um fim em si mesmo. E aí eu pego o meu sistema de crenças e coloco em cima de você, como se você tivesse tido a mesma experiência que eu tive. Ou como se você fosse um ser humano idêntico a mim. E você não é. Então, o meu sistema de crenças, ele serve para mim. Ele organiza o meu universo de sentido, mas não necessariamente o seu universo de sentido. Por isso, voltamos à humildade, ao diálogo, ao espírito de aprendizado constante, ao respeito à alteridade de quem está diante de nós. E isso é o caminho da espiritualidade. O diálogo, vamos dizer, o diálogo interreligioso, que em alguns contextos até cristãos a gente ouve um certo tom de preocupação, não é? Como se ele fosse produzir um ecumenismo, uma religião universal. Essa experiência individual da fé, ela está, então, na direção contrária a uma unificação, uma eventual unificação de todas as doutrinas e de todas as crenças. Ela vai na direção de uma liberdade de cada um ter a sua própria experiência, vamos dizer assim. Nas ciências da religião, a gente faz uma distinção entre o ecumenismo e o diálogo interreligioso. O ecumenismo acontece dentro das tradições cristãs. Então, por exemplo, eu que sou um pastor protestante evangélico batista e um católico apostólico romano, nós temos uma relação ecumênica, porque nós dois somos cristãos. Agora, eu como cristão e um muçulmano islâmico, né, ou um budista, nós temos diálogo interreligioso. E isso é muito interessante a gente reconhecer que a religião, como sistema de crenças e sistema de sentido, todo sistema tem que ter uma lógica interna. E cada sistema de sentido tem a sua lógica interna, e a gente precisa ter muito cuidado quando tenta impor uma lógica de um sistema de sentido dentro de outro sistema. Não combina. Aí é que precisa ter diálogo interreligioso. Nós não estamos falando necessariamente da mesma coisa. É como você querer jogar futebol com a regra do basquete, ou como você querer
interpretar uma fórmula científica com literatura ou como hermenêutica de poesia, entendeu? Quer dizer, são sistemas diferentes. E aí sim o diálogo interreligioso. E aí também, Alberto, que eu penso que a beleza da experiência religiosa e da peregrinação espiritual religiosa é que ela acontece na dinâmica da existência humana à medida em que as pessoas vão se dando conta de que os seus sistemas de sentido vão deixando de fazer sentido, vão entrando em colapso. Um dos textos mais lindos que eu li quando eu estava no seminário, ali com meus 18, 19 anos de idade, se não me engano, foi a obra do rabino Harold Kushner, Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. E ele teve um filho chamado Aaron, que teve uma doença que é o envelhecimento precoce. Ele faleceu com 14 anos de idade, mas com uma aparência de um homem idoso. E o Harold Kushner, ele testemunha nesse livro que ele, como rabino, ensinou um monte de coisa. Mas quando ele teve um filho com essa enfermidade, ele falou: o meu filho morrer, a perda do meu filho e a experiência que eu tive com o meu filho me obrigou a ressignificar todo o meu sistema de sentido. Ele continuou rabino, ele continuou judeu, mas aquele sistema de crenças colapsou diante de uma nova experiência humana. E isso eu acho que exige muito respeito para a gente lidar com as pessoas. Por isso é que o diálogo interreligioso e a relação humana respeitosa deve levar em consideração que uma pessoa que está equilibrada no seu sistema de crenças, enquanto ela não se deu conta de que ele está entrando em colapso, enquanto ela não está sofrendo, enquanto ela não está assimilando perdas, enquanto ela não está em agonia de alma, você querer enfiar para ela um outro sistema de sentido, isso é um ato de violência. Tem a hora certa, né? Na Bíblia Sagrada existe a recomendação que devemos estar prontos a responder a quem perguntar a razão da nossa esperança. A pessoa não perguntou ainda. Você está dando uma resposta para uma pergunta que ela não fez. E isso não aproxima, distancia. Então, eu acho que a Bíblia é muito sábia na maneira como vai nos ensinando a lidar com essa liberdade que você disse aí, que cada um tem para sua fé e sua crença. A gente teve, acho que no meio evangélico principalmente, talvez católico também, brasileiro, vamos dizer assim, em muitos livros dos anos 50, 60, até 70, parece que uma ênfase muito forte de alguns autores, teólogos, justamente nessa direção que você falou, de uma tentativa de convencimento, né? Muitos apologetas assim se tornaram figuras importantes nos meios evangélicos, católicos, eles tinham aqueles debates, etc. Você vê isso mudando hoje em dia? Vamos falar nem tão longe assim, falando de outras denominações, de outras religiões não cristãs, mas dentro do cristianismo, você vê um espírito de concordância maior hoje da parte dos diferentes fiéis? Sim e não, Alberto. Eu acho que a religião cristã ela tem índole de conquista proselitista, né? Então, é voz corrente que Jesus deixou para os seus discípulos uma missão. Então, se eu tenho uma missão que o meu Senhor e Mestre me deu, eu tenho que cumprir. Eu tenho uma tarefa. Eu tenho que realizar essa tarefa. É daí que vem a índole proselitista da tradição cristã, de conquista, onde o catolicismo se expandiu dentro de uma perspectiva da catequese, né? Da doutrinação. É aí que vem a própria experiência das cruzadas, que nós vamos enfrentar outras tradições religiosas e vamos
vamos subjugar culturas, nós vamos subjugar tradições, nós vamos conquistar territórios e povos, e, se necessário, com a força militar de um Estado cristão, né? Essa mentalidade. Atualmente, entretanto, há muitos estudos que estão trabalhando uma perspectiva que é chamada de decolonial. Uma presença cristã no mundo que não seja colonizadora, né? Inclusive, estamos falando e nos abrindo para perspectivas de entendimento de que o cristianismo ocidental é um cristianismo europeu. O cristianismo que nós conhecemos, por exemplo, no Brasil, ele é um cristianismo que sai da Palestina de Jesus, vai para a Ásia, onde hoje é a Turquia, da Ásia vai para a Europa, Roma, Espanha, né? Vai para a Itália, vai para a Espanha com o apóstolo Paulo, vai para a Europa, se estabelece na Europa, da Europa com os movimentos avivalistas da Inglaterra, por exemplo, vai para os Estados Unidos da América do Norte, e dos Estados Unidos da América do Norte vem para a América do Sul e para o Brasil. E o cristianismo católico sai da Espanha e de Portugal para uma ação colonizadora da América do Sul, né? Então, o cristianismo que nós conhecemos é um cristianismo europeu, mas não existe só o cristianismo que se europeizou. Existe um cristianismo na África, existe um cristianismo no Oriente, existe um cristianismo na Rússia, um outro cristianismo, né? O cristianismo na África, por exemplo, dos 3, 4 primeiros séculos da era cristã, antes da conversão de Constantino, ali é uma tradição muito rica. E hoje os estudiosos estão trabalhando muito essa questão de colocar o cristianismo europeu, que é proselitista, catequista, colonizador, em diálogo com outros cristianismos. E aí surge essa disciplina que estão falando hoje, os estudiosos estão tratando como cristianismo mundial, de colocar as diferentes tradições cristãs em diálogo, né? Então, você imaginar... Hoje mesmo, eu estava conversando com um amigo que é professor na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, em Nova York. E aí ele estava me dizendo que você pega um cristão ortodoxo russo e põe ele para conversar com um cristão neopentecostal brasileiro, carioca, e um pergunta para o outro, quem é Jesus para você? Esse cristão ortodoxo vai buscar a resposta lá no 2º século. Nós acabamos de citar Tertuliano, que é do ano 300 da era cristã. O cristão ortodoxo vai buscar quem é Jesus lá no 2º século. O cristão neopentecostal carioca, ele vai dizer, Jesus é o cara que apareceu para mim no sonho a semana passada. E é isso que a gente precisa entender, que está mudando no mundo. Que o cristianismo não é só uma tradição que nós conhecemos no Brasil, e não é só protestantismo e catolicismo ocidental. O cristianismo é muito diverso, graças a Deus, né? E você está tocando aí nesses aspectos, né? E acho que isso volta um pouco para a questão da relevância, vamos dizer assim, né? Da maneira como a gente tenta trazer uma leitura atual para uma mensagem tão antiga, de maneira que essa mensagem não perca a sua relevância. Uhum. Você acha que é exagero a gente dizer que em certos discursos que a gente ouve a partir de religiosos no Brasil, esses discursos para certas camadas da população, eles tornaram o cristianismo irrelevante e, às vezes, em alguns casos, até uma ameaça? Eu acho, Alberto, que nós tivemos um movimento anti-vacina no mundo. Nós tivemos nos Estados Unidos, em pleno século XXI, e no Brasil, na Europa, gente que era contra tomar vacina no período da pandemia.
Então a pergunta equivalente seria: será que essas pessoas tornaram a ciência irrelevante? Né? Então, existe sim uma forma de tratar a ciência que faz com que a ciência seja uma ameaça e faz com que a forma com que a ciência está sendo tratada ou as crenças ao redor do saber científico, elas podem ser manipuladas de maneira a fazer com que a má utilização da ciência seja danosa. Mas não é a ciência em si. Da mesma forma, eu penso que é a religião. Existe uma manipulação das crenças religiosas, existe uma apropriação das instituições religiosas que podem fazer com que essa... Quer dizer, o que é mal não é a religião em si. É a manipulação das crenças religiosas e a instrumentalização das instituições religiosas e das figuras religiosas, etc. Então, por exemplo, a gente no Brasil passa por um tempo de demonização da política e do Estado. Mas se não tem política, não tem Estado, não tem imposto, não tem SUS. Quer dizer, nós não temos o benefício de um sistema único de saúde que qualquer pessoa no território brasileiro receberá atendimento médico por causa do SUS. E não existiria SUS sem política, sem imposto, sem governo e tal. Então não é a política que é ruim. Então é isso que eu queria dizer. Eu acredito que o problema do mundo, inclusive, não é a religião, é o fanatismo religioso. Eu não sou um crítico da religião, eu sou um crítico do fanático. O meu inimigo, digamos assim, é o fanático, é o fundamentalismo. O fundamentalismo é que é prejudicial. E sim, respondendo mais objetivamente e claramente a sua pergunta, para não fugir da sua pergunta, sim, eu acho que nós vivemos um período no nosso país em que há um segmento considerável identificado como evangélico que faz uma má utilização da religião. Quando faz uma má utilização da religião? Quando tenta impor a religião top-down, quando tenta fazer com que o Estado e o governo sejam instrumentalizados em benefício de uma agenda religiosa, quando tentam transformar objeto de fé em política pública, quando tentam impor a moral religiosa sobre pessoas que não são religiosas. Né? Eu digo o seguinte, que a cidadania, Alberto, é uma condição. A religião é uma opção. Então, eu nasci no território brasileiro, fui registrado antes de aprender a andar, antes de aprender a falar, antes de saber que eu pensava. Eu recebi um nome e uma nacionalidade e fui reconhecido como existente pelo Estado brasileiro quando o meu pai e a minha mãe me registraram no cartório e eu tenho uma certidão de nascimento. Então, eu sou brasileiro, essa é a minha condição, eu sou um cidadão brasileiro, essa é a minha condição. Agora, eu sou cristão evangélico, batista, por opção. Então, eu não posso pegar aquilo que é da ordem da opção, que é a minha experiência religiosa, e impor sobre a ordem da condição. Por isso é que a gente defende um Estado laico, por isso que a gente defende a isonomia entre as tradições religiosas, a liberdade de consciência, a liberdade de crença, a liberdade de fé, inclusive a liberdade de não ter fé. A gente defende. Você falou do fanatismo, né? E é interessante porque o Viktor Frankl ele considera o fanatismo como uma das expressões de uma neurose coletiva. Ele vai dizer. E que, em partes, né, é decorrente do vazio existencial, né, da incapacidade de se encontrar um sentido para a vida. É quase como que se fosse mas não do modelo mais tradicional que a gente vê na logoterapia, daquela pessoa que tem aquele sentimento de vazio, que ela não sabe, mas do contrário, de alguém que encontrou uma fonte de sentido que, segundo Frankl, não é autêntica, porque ela não promove a autotranscendência da existência humana, e que se torna um hipersentido. E um hipersentido que cega a pessoa para outras possibilidades. Né? E ela acaba caindo no fanatismo enquanto uma posição assim
patológica mesmo, né? Por E outro ela lado, perde a ele autonomia, né? perde autonomia totalmente. Uhum. E por outro lado, ele apresenta, né, tem um olhar até diferente de outras tradições da psicologia. Ele é um dos primeiros a lançar um olhar positivo para a religião enquanto uma possibilidade, algo que traz uma possibilidade de sentido para a vida, para uma pessoa. E nas suas mensagens, é comum você, em algumas situações, citar o Viktor Frankl. É, a gente sabe que você é leitor, né, do Viktor Frankl, mas não somente dele, de outros autores que também estão nesse campo aí, como é o caso do Paul Tournier. E eu queria que você falasse um pouquinho disso agora, né, na posição de um teólogo, de alguém que está trazendo essas mensagens baseadas na Bíblia. A importância de se estudar esses autores e como eles contribuem para você entender melhor a natureza humana e, inclusive, fazer vamos dizer, essa tentativa de tradução do que é o cristianismo de uma forma relevante no contexto atual. Bom, primeiro eu sou muito simpático àquilo que na tradição foi se chamar de existencialismo cristão, né, que vai ali para Kierkegaard, por exemplo, né, que a experiência religiosa é uma experiência de transcendência, mas a partir de uma experiência de sentido, né, e de um sentido existencial, de algo que me sustenta na existência. Por exemplo, o meu referencial teórico no meu mestrado foi Paul Tillich, e ele fala muito sobre isso, do sentido último, da espiritualidade como essa abertura e esse reconhecimento da busca do sentido último da existência, de Deus como... Tillich tem um conceito muito incrível, que ele fala que Deus não é um nome, Deus é um título. Deus é o título que damos àquilo que confere sentido último à nossa existência. Então, Deus é uma etiqueta que eu posso colocar no dinheiro, eu posso colocar na ciência, eu posso colocar no partido, eu posso colocar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas eu posso colocar também num animal, né? Ou no sol. Mas o que é o conceito de Deus em Tillich? Deus é aquilo que confere sentido último à nossa existência, porque somente aquilo que nos confere sentido último merece o nome de Deus. Então, eu lido com essa questão da experiência religiosa como experiência de sentido existencial, como o chão onde eu ando na minha peregrinação pessoal e na minha pastoralidade. Então, quando eu encontrei o Viktor Frankl e falando sobre essa noção de que o sentido da existência não está a priori, que o sentido da existência ele é construído, que a dignidade do ser humano consiste nessa capacidade de responder à existência. Essa é a responsabilidade, né? A responsabilidade como um atributo, não como uma tarefa. Né? A responsabilidade no sentido de que eu sou capaz de responder, Sim. né? E vivo debaixo desse imperativo de ter que dar uma resposta para a existência. Né? E também, Alberto, para mim, faz parte da minha leitura da Bíblia Sagrada a ideia de que a salvação não é apenas essa ideia que é muito fundamental no cristianismo ocidental, que é morrer e ir para o céu. A salvação como um destino humano, um lugar para onde o ser humano vai depois que morrer, né? O céu. E a perdição, a danação, é ir para o inferno como um lugar de castigo e tormento eterno. Faz parte da minha leitura do Evangelho entender que a salvação é a nossa transformação à imagem de Jesus Cristo, que é
o Deus que se faz homem. Há uma declaração na tradição teológica que diz que Jesus nos revela não apenas quem Deus é, mas também quem o ser humano deve ser. Né? Em Jesus nós sabemos quem Deus é e quem o ser humano deve ser. Então, para minha experiência humana, cristã, tornar-me um ser humano responsável, autônomo, andar com as minhas próprias pernas e assumir o ônus da existência, assumir de maneira corajosa a prerrogativa da liberdade que Deus me concedeu. Isso para mim é o evangelho, não é Viktor Frankl, nem existencialismo, nem Kierkegaard. Isso para mim é o evangelho. Né? Existe um teólogo católico, François Varillon, ele diz que, se eu não me engano, inclusive foi ele, agora já estou em dúvida se foi ele. Bom, mas foi um teólogo. Ele disse que a conversão é nós devolvermos a Deus o maior dom que Ele nos deu, que foi a nossa liberdade. E nos reconciliarmos com esse fato de que nós somos livres. Né? Porque, voltando lá, o que é o fanatismo religioso? O que é o fundamentalismo religioso? O que é essa necessidade humana de tornar concreta a sua experiência do inefável? Senão o medo e uma fuga da liberdade. Isso é Dostoiévski, lá no Grande Inquisidor. Sim. Né? O ser humano entrega para o primeiro sujeito que se oferecer, ele entrega a liberdade dele, toma a decisão. É um fardo. É um fardo. Né? E o evangelho é o caminho da liberdade e da libertação. Né? De nós rompermos com aquilo que fizeram de nós e impuseram sobre nós para que nós assumíssemos a autenticidade e a autoralidade da nossa própria existência humana com uma consciência livre diante de Deus. Eu não consigo ver nada mais próximo do evangelho do que esse tipo de coisa que nós estamos falando aqui. Aí alguém vai dizer assim, pô, você leu Viktor Frankl? Eu vou dizer, sim, eu li Viktor Frankl, mas eu li Jesus também. E quando eu leio Viktor Frankl e eu leio tudo isso, eu falo, caramba, isso aqui tem tudo a ver com a minha fé. Isso aqui tem tudo a ver com a minha pastoral. Os pontos de convergência são muitos, né? Até ao ponto de algumas pessoas pensarem, poxa, mas ele escreve a partir de uma perspectiva religiosa e do cristianismo. E aí quando a gente fala, não, ele era judeu, permaneceu judeu, nunca foi cristão, embora fosse uma pessoa muito aberta ao diálogo, né, interreligioso, o pessoal fica até espantado, né? Porque é uma convergência muito grande. Já o Paul Tournier, ele faz uma crítica, né, do cristianismo, do próprio cristianismo, vamos dizer assim, ele sendo um cristão. Né? E já emendando com isso, e para a gente entrar no final da nossa conversa, eu queria que você colocasse se você vê hoje no meio cristão, no meio evangélico, uma abertura maior para esses assuntos. Se as pessoas estão mais conscientes de que a psicologia é uma ferramenta útil também, tem recorrido mais aos profissionais dessa área, aceitado a psicologia como um recurso complementar, mesmo num contexto religioso. Eu queria, para a gente finalizar aqui o nosso papo, entrar agora nesse último tópico. Alberto, eu vejo com muito otimismo esse momento, justamente por causa do momento agônico que nós estamos passando como sociedade, e especialmente fruto da tal da pandemia, né? Por quê? Porque a gente, no período da pandemia, a gente falava assim, o mundo vai se repensar, essa pausa vai ser importante para resetar o sistema, para a gente ter oportunidade de promover mudanças estruturais e significativas e profundas, o mundo vai melhorar. Eu acho que o mundo piorou depois da pandemia, e uma das evidências da piora do mundo é a explosão de adoecimento mental. Né? Saúde mental, psíquico, emocional, e eu digo inclusive espiritual,
é um grande desafio do tempo em que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, no meu universo de relações e de convivência e de influência, eu tenho insistido demais na questão da valorização dos profissionais da saúde mental, da medicação psiquiátrica. Vai no psiquiatra, vai fazer terapia, vai falar com o seu psicólogo, com o seu terapeuta, mas vai também no psiquiatra. Vê se você não precisa de medicação. Não é pecado, não é falta de fé, não é trair a Deus e a sua espiritualidade você buscar apoio médico para a sua saúde mental. Eu digo, eu tomo remédio, eu faço terapia, fico falando de púlpito para as pessoas falarem assim, poxa, se o nosso pastor faz, eu acho que eu também posso fazer. Eu tento influenciar dessa maneira. Mas eu tenho também percebido, Alberto, que essa questão da saúde mental está tão grave que uma pessoa, mesmo num ambiente religioso, em que existe um fechamento, uma certa ignorância e um preconceito para com esse cuidado da saúde psicomental, emocional, espiritual, essa pessoa, mesmo num ambiente religioso fechado, ela convive no ambiente profissional. Ela está vendo acontecer em volta dela. Ela está vendo o alcoolismo aumentando, a violência doméstica aumentando, o absenteísmo aumentando, o desemprego aumentando. Ela está vendo o que está acontecendo aqui nessa realidade e ela também está assistindo como que a sociedade está se mobilizando para os processos de ajuda, de cuidado, né? E eu acho que essa influência do que está acontecendo na sociedade acaba penetrando mesmo os ambientes fechados, religiosos mais fechados. Então, eu acredito que há uma abertura. Se não há uma abertura por esclarecimento e consciência, há uma abertura por necessidade, porque é uma tolice conviver com sofrimento evitável. Frankl disse que o sofrimento que a gente busca não é heroísmo, é masoquismo. Exato, exato. O sofrimento que a gente não tem como evitar, a gente usa como ambiente de autotransformação. Mas o ambiente que a gente tem, o sofrimento que a gente pode evitar, a gente pode evitar, ou tomando um remédio para dor de cabeça, ou fazendo uma cirurgia, ou sei lá o que a gente faz, fazendo massagem num massoterapeuta aí para acabar com a dor na coluna, ou fazendo pilates. Então a gente vai resolvendo. E a questão da agonia e do sofrimento emocional, afetivo, interior, o sofrimento da subjetividade, também merece esse tratamento, esse cuidado, e com todo o aporte que a ciência nos oferece. Eu espero que o ambiente religioso seja oxigenado para essa dimensão de cuidado que é divino, né? O John Stott diz isso, que toda cura, esse teólogo inglês, né? Ele diz que toda cura é divina. Algumas a gente chama de milagre, mas toda cura é divina. Até aquele chazinho da vovó é uma cura divina. Muito legal. Eu quero te agradecer, Ed, por ter passado aí uma hora já com a gente, né, nesse papo, Já passa passou uma hora? voando. E dizer para o pessoal, né, eu deixei aqui durante toda a nossa conversa o seu Instagram também, para o pessoal que quiser te acompanhar, ou se não aqui no YouTube também tem o canal Legal. da IBAB, que tem muitos conteúdos ali do Pastor Ed. E agradecer muito a sua presença aqui, falando de tantos tópicos, né, em tão pouco tempo, mas que com certeza serve para abrir a cabeça do pessoal que nos acompanha aqui, que majoritariamente são psicólogos, para esse diálogo entre a psicologia e a teologia, a espiritualidade de uma maneira mais ampla. E peço que você deixe aqui as suas últimas palavras para o pessoal que está vendo ou nos ouvindo. Apenas agradecer esse tempo de conversa, agradecer a você especialmente, mandar um beijo para todos e todas que estiveram aqui conosco.
e desejar a todos muita saúde no corpo, muita saúde na alma, muita saúde mental, emocional, espiritual, afetiva, relacional, social. Nós precisamos de muita saúde, né, para nós e para quem está em volta de nós. Ser saudável e transbordar saúde é um ato de amor. Então é o que eu desejo para todos vocês. Legal, muito bom. Obrigado mais uma vez, Ed. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou aqui. Compartilhe essa conversa com alguém, se inscreve aqui no canal e até a próxima.